Uma das melhores formas de se divertir e de potencializar seus lucros nos jogos de criptomoedas é através das lends, mas para isso você precisa saber fazer boas escolhas e procurar bons preços. Fica aqui comigo que você vai aprender como encontrar as melhores terras de Ember Sword, um dos RPGs mais promissores da blockchain. Sabia que quanto mais pessoas assistem esse vídeo, mais a comunidade dos games da blockchain cresce? É isso mesmo, se você der o like e se inscrever no canal, você vai estar contribuindo para que mais gamers se aprofundem nesse universo e extraiam um mundo de possibilidades dele. Antes de tudo, pessoal, se você ainda não conhece Ember Sword, eu recomendo que você assista primeiro esse vídeo que está aqui em cima, porque ele vai dar o geral sobre Ember Sword, um dos RPGs que está sendo produzido para Ethereum Blockchain. Nesse vídeo iremos abordar como encontrar boas lends dentro do game, e para isso precisamos entender como funciona a economia do jogo. Como vocês sabem, Ember Sword vai ser um game totalmente play to earn, ele não vai ter nenhum aspecto pay to win, e isso se deve devido que todos os NFTs que serão comercializados dentro do jogo terão a função de apenas cosméticos, eles não darão nenhum benefício de jogabilidade. E toda vez que um NFT for comercializado em qualquer ponto do mapa de Ember Sword, haverá uma pequena taxa que será cobrada em cima do valor total da transação. Essa taxa, uma parte dela será destinada ao time de desenvolvedores e a outra parte será destinada para todas as pessoas que possuem terra. E é aí que está a grande vantagem de ser dono de terra dentro do game. Porque se você tem terras, sempre que qualquer transação for realizada, você vai receber como se fosse um imposto em cima daquela transação. E com isso, você constantemente estará ganhando ali um valor na sua conta à medida que o game está rodando, à medida que as transações estão sendo realizadas. E para você entender um pouquinho como vai funcionar essa distribuição de renda, vamos abordar os diferentes tipos de lends dentro de Ember Sword. Existirão 4 tipos de terras: Regular Plots, Settlement Plots, Town Plots e os City Plots. Os Regular Plots são os tipos de lends mais simples, e eles serão basicamente utilizados como locais de coleta de recursos. Haverão poucos tipos de construções, no máximo algumas casas de NPC ou então alguns acampamentos. Eles serão principalmente muito ricos em depósitos de minerais ou então monstros para você derrotar e coletar recursos. Depois dele vem um Settlement Plot, onde já vai poder haver algumas construções, como uma pequena casa do jogador, uma pequena casa de guilda ou até uma pequena loja. Depois do Regular e do Settlement, vamos para os 2 tipos mais complexos de terreno, que são as Towns e as Cities. Nelas são onde vai haver as maiores construções, os maiores centros comerciais, porque será permitido construir estações de refinamento, construções para craftar equipamentos, casas de guilda médias e até exchanges. E por último, nas cities, além de tudo que já tem na Town, haverão as grandes casas de guildas, portais para demais cidades, postos de comércio de caravana e muito mais. A gente consegue perceber então que quanto mais complexo é a land, maior é a urbanização e maior é o comércio que ocorre ali dentro. E quanto maior o comércio, mais taxas são geradas. E saber onde o comércio é mais intenso é importante para você saber onde encontrar as melhores lends. Nessa figura divulgada em um dos artigos do Medium dos desenvolvedores, a gente vê que vai existir uma taxa de 7% em cima de todas as transações realizadas com NFTs. Então, se um NFT é comprado por um valor de $100, o vendedor vai receber apenas $93 e $7 é de taxa. Desses $7, metade, ou seja, 3,50 vai para a equipe de desenvolvedores e os outros 3,50 são distribuídos para todos os outros donos de terra, sendo que esses 3,50 ainda existe uma outra divisão, sendo que 1% do valor da transação é destinado para todas as pessoas que possuem terra em Ember Sword, e o restante é destinado apenas para as lentes que estão ao redor da onde ocorreu a transação. Aí que está a grande jogada em escolher boas terras. Ou seja, em uma área que já foi definida de 20 por 20 em volta da transação, todas aquelas plots de land que estão ali irão receber
uma taxa maior em cima do valor que foi comercializado. Sabendo destas informações, agora a gente pode procurar algumas terras para comprar. Então, como se compra terra em Embersword? Existem duas formas: ou participando das vendas oficiais realizadas pelo time de desenvolvedores, onde até o momento tivemos uma e está outra em andamento, ou então comprando no mercado secundário de pessoas que já têm terra. Se você não conseguiu comprar na land sale dos desenvolvedores, você pode se direcionar a dois sites para realizar a compra no mercado secundário. São eles o OpenSea e o Token Trove. Então no OpenSea você pode simplesmente aqui digitar Embersword, que vai filtrar todas as lentes disponíveis para venda, sendo que quando você coloca para filtrar do preço mais barato para o mais alto, ele já vai colocar em ordem crescente de preços. E toda terra tem uma característica que é uma posição, ou seja, ela tem coordenadas, uma coordenada no eixo X e uma coordenada no eixo Y. Mas a grande questão é, como é que eu vou saber se essa minha land ela é boa ou não? Fica aqui comigo que a gente ainda vai abordar isso. Além do OpenSea, a gente também pode checar o Token Trove, que é um marketplace para NFTs, que tem vendas de alguns jogos famosos, dentre eles Gods Unchained, Guild of Guardians e Embersword. Quando a gente clica dentro de Embersword, ele carrega o mapa. E neste mapa a gente já consegue ver as coordenadas das lands e além disso a gente consegue ver a disposição das lands dentro do mapa. Por enquanto, estas foram as terras que foram à venda e aqui a gente pode olhar nesse mapa e identificar alguns tipos de terra. Essa maior terra é a terra da capital, ela não foi à venda. As terras roxas são as terras de town, as vermelhas são as cities. As cities são 4x4 e as towns são 2x2. E todas essas terrinhas menores elas são ou regular plots ou settlement plots. Uma coisa que é importante ressaltar é que as terras que estão à venda aqui no OpenSea não são necessariamente as mesmas terras que estão à venda aqui no Token Trove. Todas essas terras que estão com a bordinha laranja são as terras que estão à venda no Token Trove. Inclusive, quando você coloca o mouse em cima, você consegue ver o preço. Mas aqui no OpenSea a gente tem ou as mesmas terras ou terras diferentes sendo vendidas. Então assim, se a gente utilizar o Token Trove, é muito mais fácil identificar a posição das terras, porque aqui é visual, você está vendo onde é que ela está. Então eu sei que as terras que vão me gerar uma maior renda são aquelas que estão próximas às towns e próximas às cities, justamente pelo fato de que quanto mais próxima ela é de uma região urbanizada, mais vai ser o comércio naquela região. Quanto maior o comércio, maior o número de taxas que é gerado, e se eu for um dono de terra, mais receita eu vou receber por ter uma terra ali próxima, assim como a gente já explicou de como é feita essa distribuição. Então, por exemplo, essas terras aqui em volta da town estão sendo vendidas, e se eu comparar o preço delas, por exemplo, cada uma aqui está sendo vendida a 1 Ethereum. É bem mais caro do que quando eu pego uma terra distante. Essa daqui, por exemplo, é 0,5. Essa daqui é 0,2. Essa daqui é cara, mas não é próxima. Aparentemente já está aqui um pouco mais distante dessa tal. Essa daqui é 0,2. Essa daqui é 1,2. Dá para perceber que quanto mais próximo das cities e das towns, mais cara fica. E a dica que eu quero dar para vocês é justamente não se basearem nos preços exclusivamente do Token Trove, uma vez que ele é mais fácil de identificar a terra. Porque se você comparar os preços das terras do OpenSea com o preço das terras do Token Trove, existe uma leve diferença, sendo as terras do OpenSea mais baratas que a do Token Trove. A desvantagem é que no OpenSea você não consegue exatamente identificar onde essa terra está localizada. Por exemplo, se eu abro a opção desta terra aqui, eu vou ver que ela está na posição 135, 110, mas eu não tenho o visual, não sei geograficamente onde elas se localizam, não sei dizer o que é que essas coordenadas significam. E aí, para você identificar onde essa terra está, você vai utilizar como ferramenta o Token Trove. Se ela está na coordenada X 135 e na coordenada Y 110, você vai se direcionar ao Token Trove, digitar 135 na barra de busca e aí você vai conseguir identificar todas as lands que estão na coordenada X 135. Então eu sei que a coordenada X 135 é esta daqui. Então aquela terra vai estar em algum ponto
desta linha imaginária que você traça aqui na sua cabeça. E para terminar de identificar a localização da terra que está à venda no OpenSea, você procura a coordenada Y. Então, nesse caso aqui, vou usar como exemplo esta terra, que está na coordenada X 114, na Y 117. Então, se eu venho aqui no Token Trove e digito 117, ele vai me mostrar todas as terras aqui. Eu consigo identificar qual é a linha da coordenada Y 117, que é esta aqui. Então, eu sei que aquela terra está localizada em algum lugar nesta linha. Se ela está na coordenada X 114 e eu digito 114, eu consigo ver que a linha X 114 é essa daqui. 117, vamos voltar para 117, é essa daqui. Então, cruzando 114 com 117 vai dar aproximadamente nesta localidade. Então, eu já sei que ela está mais ou menos nesta posição. E, como a gente pode ver aqui no Token Trove, ela não está à venda aqui. Ou seja, ela está à venda no OpenSea, mas não está à venda no Token Trove, tá certo? E se a gente comparar com terras próximas a ela, ó, a gente vê que algumas têm um preço parecido, mas outras são mais caras. Mesmo estando muito próximas, elas são mais caras. Então, eventualmente, você consegue encontrar terras no OpenSea mais baratas que no Token Trove. Basta você ter a paciência de procurar pelas coordenadas e identificar terras com boas posições. Lembrando que terras com boas posições são aquelas que estão próximas a towns e próximas às cities, ou então próxima à capital, ou até mesmo de mais de uma town. Quanto mais região de urbanização, maior o comércio e maior a receita que você vai receber. Lembrando que é importante também contar a quantas parcelas além de estar, porque a área em que a receita vai ser distribuída é uma área de 20 por 20 em volta do local que foi transacionada. Então, se uma transação foi realizada aqui nesta town, se eu vou contar 10 quadradinhos para a esquerda, 10 quadradinhos para a direita e formar um quadrado imaginário. Então eu vou saber todos os plots de land que vão receber taxas toda vez que houver uma transação dentro dessa town. Você desenha um quadrado imaginário e sabe que todas as lands que estão localizadas dentro desse quadrado imaginário são as que vão receber receita pelas transações que houveram ali dentro. E foi utilizando esta técnica que eu consegui encontrar algumas terras. Essas são exemplos de algumas das terras que eu consegui encontrar utilizando esta técnica. Consegui comprar 4 plots de land próximo a esta city e que não estavam à venda no Token Trove, elas estavam à venda apenas no OpenSea. Então, mediante muita paciência, fui observando as coordenadas de cada land e assimilando as coordenadas aqui no Token Trove até encontrar terras com bom posicionamento e próximas a grandes regiões comerciais, justamente para ter a vantagem de gerarem uma receita maior. Então você pode utilizar esta técnica para encontrar boas lands no mercado secundário. Lembrando que Ember está apenas no começo e as terras, à medida que o tempo passa, vão se tornando cada vez mais valorizadas, ou seja, o preço vai aumentando. Lembre-se do que aconteceu com a X-Infinity. Antigamente, em 2019, quando as terras começaram a serem vendidas, elas valiam em torno de 10, 50, 100, a mais cara era em torno de $150. Hoje em dia, a terra mais barata de X-Infinity custa $10.000. Então, imagina o que pode acontecer com outros jogos que venham a fazer sucesso. Não estou querendo dizer que vai acontecer com Ember Sword. Pode ser que sim, pode ser que não. Vai depender muito de como o jogo vai se desenvolver ao longo desses próximos anos. Mas se fizer sucesso, a tendência é que as terras se valorizem cada vez mais. E uma vez que elas têm um supply limitado, quanto maior a procura, maior vai ser o preço. Então aproveitem enquanto ainda dá para encontrar algumas terras a bons preços, porque não se sabe até quando ainda serão encontradas terras a bons valores. Agora eu quero saber se você tem terra em Ember Sword. Comenta aqui embaixo e diz se você já comprou, a localização, ou então se você tá doido para comprar e poder aproveitar esse jogo ao máximo. Também já entra no nosso Discord, porque lá a gente sempre está compartilhando várias novidades, não só de Ember Sword, como de vários outros jogos da blockchain.